Boa tarde, bem-vindos à segunda edição do telejornal Conexão Raízes. Eu sou Ana Menezes. E eu sou Sofia Leal. Hoje você confere reportagens sobre pessoas, lugares e culturas de Florianópolis e região. No quadro É Daqui dessa edição, descubra a história de um dos principais cartões postais de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz. Florianópolis é destino de muitos migrantes. Entenda os motivos e as dificuldades enfrentadas por quem escolhe essa cidade como casa. Saiba como é viver do teatro em Florianópolis e os desafios de quem trabalha com essa manifestação artística. Conheça a Galeria de Arte a Céu Aberto no Morro da Mariquinha e a importância das pinturas na comunidade. E ainda descubra um esporte radical típico das dunas, o sandboard. Confira tudo após a vinheta. Boa tarde. Boa tarde. Quando se fala em Floripa, não tem como não lembrar da Ponte Hercílio Luz. No quadro É Daqui de hoje, as repórteres Andy Cristine e Isis Leitz contam um pouco da história do monumento, que acaba de completar 97 anos. Depois de muito tempo interditada, a Ponte Hercílio Luz teve sua reinauguração oficial em 2020. Ela é a maior ponte suspensa do Brasil, com 821 metros de comprimento. Faz parte de um grande ciclo de obras públicas que ocorreram na capital de Santa Catarina na década de 20. No ano de 1992, a obra foi tombada como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do município de Florianópolis, e 5 anos depois como patrimônio brasileiro. É o maior símbolo da Ilha da Magia e até do estado de Santa Catarina. Não tem como pensar em Floripa sem pensar na ponte. Hoje ela está em pleno funcionamento e recebe turistas e moradores nos finais de semana, como o Diego, que sempre vai com a sua família. Geralmente nos sábados, no domingo, que é o dia da minha folga, né? Que daí eu venho com meu filho, venho a passeio a pé, eu venho a bicicleta. Geralmente eu atravesso a ponte a bicicleta, né? Amamos. É tanto que nós estávamos ontem em casa, nós estávamos se programando, vamos domingo na ponte, vamos lá fazer um passeio em família. Show de bola. Atualmente, a Ponte Hercílio Luz é um ponto turístico para caminhadas aos finais de semana. Mas você sabia que ela começou a ser construída há mais de um século? Na década de 1920, Floripa ganhou seu principal cartão postal, a Ponte Hercílio Luz. Inaugurada em 13 de maio de 1926, a estrutura passou a ligar a ilha de Santa Catarina ao continente. Mas não foram só esses os motivos para seu surgimento. A ideia da ponte veio do então governador Hercílio Pedro da Luz. Além da necessidade de uma conexão entre a ilha e a região continental, era preciso diminuir a dependência dos transportes marítimos. O nome da construção, na verdade, seria Ponte da Independência, mas foi alterado após a morte de seu idealizador, Hercílio Pedro da Luz. O historiador Reinaldo Long reflete sobre a ressignificação que a ponte sofreu ao longo dos anos. As décadas entre a decisão de tombar a ponte e constituí-la num patrimônio, num lugar de memória para a população, até a sua inauguração, você tem uma ressignificação daquela obra, né? Daquela obra gigantesca. Hoje ela já não faz mais parte a ativação de uma memória a respeito do que tenha sido Florianópolis num período da sua história do século XX. Ela está absolutamente integrada a essa lógica de uma mercadorização de espaços públicos, do selfie, das redes sociais. Muitos especialistas discutem a reinvenção das cidades para o mercado. Com a Ponte Hercílio Luz não é diferente. Esse outro ciclo dessa Florianópolis, dessa Floripa do final do século XX, início do século XXI, que é marcada aí por esse mercado de cidades. Ela é mais uma atração desse mercado. O agora cartão postal de Florianópolis sofreu uma ressignificação cultural para que se tornasse esse símbolo, que pode ser encontrado em qualquer loja de presentes na Ilha da Magia. Mais
Mais que um ponto turístico, a Ponte Hercílio Luz representa o desenvolvimento de Florianópolis. Para falar mais sobre o assunto, está conosco no programa o comentarista Pedro Guerrazzi. Então, Pedro, conta pra gente como que esse monumento contribuiu para a modernização da ilha. Certo, pode deixar. Então, a Ponte Hercílio Luz tornou o fluxo de pessoas muito maior, o que movimentou a economia da capital. Porém, essa movimentação também incentivou o crescimento desordenado do centro da cidade. Com os vários comércios e centros econômicos localizados em um único local, foi gerado assim um constante êxodo urbano. Daí, como tentativa de organizar a movimentação de pessoas, foi criado em 2014 o que chamamos de Plano Diretor. Aproveitando o gancho, Pedro, podia explicar pra gente o que é esse plano diretor? Certo. Então, Sofia, basicamente esse tal do Plano Diretor define a forma que a gente ocupa o solo da cidade, seja com construção de casas, rodovias e até comércios. Nesse ano de 2023, o Plano Diretor vem passado por uma revisão, buscando adaptar o São Paulo antigo e datado. Nele está sendo planejada a criação de novos centros, ou o que chamamos de aumento de bairros na cidade. O problema surge com a falta de estudos técnicos, buscando saber se os bairros e a cidade inteira estão preparados para a construção desses novos locais. Daí, a gente pode pegar o exemplo do centro atual de Florianópolis, que sofre com abandono por parte do governo, com péssimas condições e deteriorização das estruturas. Como um todo, a ideia do plano é boa, mas para ser tirado do papel ainda precisa de tempo, de melhor planejamento e organização do que já temos. Senão, vamos ter apenas mais do mesmo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação aqui no Conexão Raízes. Muito obrigado, Sofia. Eu que agradeço. Até a próxima. Lembrando que o plano diretor foi aprovado pela Câmara Municipal de Florianópolis e enviado ao Executivo no final de abril. Como vimos na explicação do Pedro, o plano diretor é um documento que ajuda a organizar a cidade. No caso de Florianópolis, a migração é um dos principais fatores responsáveis pelo aumento da população e desenvolvimento da capital. Hoje, mais da metade das pessoas que vivem aqui são de fora. As razões disso a gente confere agora na reportagem de Natália Mello e Gabriele Oliveira. Em 2013, a revista de turismo americana Condé Nast Traveler elegeu Florianópolis a cidade mais amigável do mundo. Um trecho publicado no site da revista destaca a beleza natural da cidade e a simpatia de seus moradores nativos, considerados como amigáveis e extrovertidos. No entanto, uma década depois, o que se vê é um cenário completamente contrário à receptividade elogiada pela revista. São centenas de relatos de preconceito e xenofobia, principalmente contra as pessoas que vieram das regiões Norte e Nordeste. De acordo com dados do último censo demográfico do IBGE de 2010, cerca de 52% da população que reside em Florianópolis não é natural da cidade. Desse número, 30% são de outros estados. São pessoas que chegaram à capital em busca de trabalho e melhores condições de vida e se deparam com ofensas e agressões. Os motivos que levam as pessoas a migrarem para a Grande Florianópolis é um dos temas que Tatiane Cerqueira aborda em seu livro A Bahia Não Sai de Mim. A grande oferta de empregos nos ramos de construção civil e comércio é um dos principais motivos mapeados por Tatiane em sua dissertação de mestrado. Essa movimentação de migração acontece especificamente na construção do túnel Antonieta de Barros e acho que em torno de 1997, 98, uma construtora ela vai especificamente em alguns interiores, zona rural mesmo, em busca de mão de obras de homens para trabalhar nessa construção. E muitos jovens, homens vieram para cá, deixaram suas famílias e começaram a trabalhar aqui. E a partir daí, essas pessoas não foram embora, e começaram a informar da oferta de emprego, da facilidade, e outras pessoas começaram a migrar também. Além de sofrerem com a notável mudança de clima, os migrantes baianos também se deparam muitas vezes com enormes diferenças culturais. Várias das dificuldades estão nesse sentido de ter os seus corpos controlados, Muitas interlocutores, tanto homens e mulheres, diziam que
que eles são bons aqui para trabalhar, mas quando estão nos seus lazeres, e acho que tem uma parte do livro que eu falo um pouco sobre isso, quando estão trabalhando é muito bom, sabe? Eles recebem parabéns, e que depois que os baianos mudaram, melhorou no sentido do trabalho, mas no sentido do barulho, acabou com a paz do lugar. Para Caterine Trajano, doutoranda em Ciências Humanas na UFSC, a racialidade também é um dos fatores mais marcantes em Florianópolis. Aqui a questão da racialidade ela é muito presente, né? Então, talvez dentro do que a gente pensa na negritude, enquanto pessoas pretas e pessoas pardas, esse meu lugar do pardo, ele seja muito mais definido, porque aqui há um quantitativo muito superior de pessoas autodeclaradas brancas. E que não só isso, né, o problema, a questão não é somente a autodeclaração, mas é em termos de que há sempre uma hierarquia nesse processo de racialização, que se a gente não tiver uma postura antirracista, a gente acaba reproduzindo muito do racismo, que é estrutural, mas que também está nos nossos cotidianos. Então, aqui, a minha relação com a racialidade, ela se aprofundou. Natural de Ibura, município de Pernambuco, a historiadora relata ter sido vítima de xenofobia por conta de seu sotaque. Estava num grupo com outras amigas negras, né, pessoas pretas, pessoas pardas, e uma senhora branca parou a gente na praça e perguntou: vocês são todas da Bahia? Né? E eu vi que isso não aconteceu somente uma vez, aconteceu mais de uma vez. Enquanto enfrentam inúmeros desafios para viver aqui na ilha, dentro de seus corações, os migrantes ainda precisam lidar com a saudade de casa, buscando formas de manter viva, dentro de si, a memória de onde vieram. Bom, eu acredito que enquanto eu estiver viva e enquanto eu respirar, o Ibura nunca vai sair de mim. Então, independente de onde eu esteja, Não precisa fazer desculpa. Mas é um lugar onde eu cresci, é um lugar onde está minha família, é um lugar que me ensinou muito sobre o que são prioridades, o que é respeito pelas pessoas, o que é comunidade, o que é família, o que é amor, o que é amizade. E tudo isso para mim é a minha forma de proceder, a minha postura, é como eu estou no mundo. Isso vem de lá. O Conexão Raízes vai agora para um rápido intervalo. Quando voltarmos, você confere as dificuldades de viver do teatro. Também a Galeria Viva do Morro da Mariquinha. E ainda, o que é o sandboard? Voltamos já. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, você confere mais informações sobre expressões artísticas e também sobre os esportes de Florianópolis. Que Florianópolis é um local repleto de grupos e apresentações de teatro não é novidade. Mas você sabe como é viver das artes cênicas na capital catarinense? Os repórteres Daniele Alves, Marcelo Pedroso e Maria Fernanda Honório conversaram com grupos e profissionais do teatro e vão contar mais pra gente sobre o assunto. Florianópolis é conhecida pela grande quantidade de casas de teatro, como o Teatro Álvares de Carvalho, o TAC e o Teatro da Ubro. Mesmo com grandes espaços para a produção de teatro na capital catarinense, viver das artes cênicas nem sempre é tão fácil. Como pus da sua existência. O Grupo Armação é um dos grupos de teatro mais antigos de Florianópolis. Durante a pandemia, eles funcionaram apenas como brechó na Casa do Teatro e retornaram às atividades em 2021. Alguns de nós conseguiu tentar criar alguma coisa individualmente em casa, através das redes sociais, através da internet e tal, produzir
trabalhos não remunerados, nenhum deles remunerados, mas só uma forma de evasão artística, de evasão, de extravasamento, né? Em maio, o grupo retorna com a nova temporada da peça Crime. O espetáculo está previsto para os dias 18, 19 e 20. Precisa de subsídio público, né, para que a arte, que o contexto cultural continue existindo, né? Vejo assim e percebo que isso é mais necessário do que se o público valoriza. O público valoriza, as pessoas vão ao teatro, né? Outros profissionais do teatro, como professores e produtores, também percebem as dificuldades em trabalhar na área. Viver da bilheteria do teatro, cobrando a entrada, é bem complicado. Eu acho que ninguém vive disso, vive só disso, entende? Porque, cara, se você conseguir mesmo sobreviver mesmo, você teria que ter casa cheia e cobrar um ingresso caro, entende? O medo e os desafios, eles estão lado a lado, eles estão de mão dadas, né? Que é basicamente pagar as contas, viver do que a gente faz, né? Ir atrás desses editais públicos, né? Porque sempre você manda 5 projetos, ganha um. Sei lá, você tem que trabalhar muito para mandar esse projeto, aí atrasa o pagamento, como a gente mencionou, há 2 anos, né, que atrasou. Aí como é que você vive nesses 2 anos em que não foi pago? Uma das maiores galerias a céu aberto do Brasil está localizada no bairro do Morro da Mariquinha, em Florianópolis. Os repórteres Bárbara Schroeder, João Mesquita e Gabriele Oliveira nos mostram como é a galeria e qual o seu papel na comunidade. Você sabia que a maior galeria de arte urbana do sul do Brasil fica aqui em Florianópolis? Aqui no Morro da Mariquinha. Colorindo o maciço do Morro da Cruz, o grafite transforma as ruas da Mariquinha, comunidade com mais de 200 anos de história. Mais de 300 artistas foram responsáveis pelos painéis que representam os moradores, as dificuldades e belezas da região. A Galeria da Mariquinha é uma realização do projeto Cidades Invisíveis em parceria com o Street Art Tour, um movimento de valorização da arte urbana em Florianópolis. Cidades Invisíveis, através do Bonsai, que é um método educacional que eles implementaram no Brasil, em Santa Catarina, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles trouxeram para dentro da Mariquinha e implementaram esse sistema. Para Alex Correia, morador e guia turístico da Mariquinha, a criação da Galeria de Arte também contribuiu para uma transformação na relação dos moradores com a comunidade. Então a arte ela veio com esse intuito de trazer essa reidentificação da comunidade. Dizer assim, não, vocês estão aqui, vocês precisam ser vistos. Os direitos que estão na cidade, os direitos que estão em qualquer local, tem que estar presente na comunidade. Ao todo, foram 8 etapas de produção da galeria entre 2020 e 2023. O pessoal circula no comércio em geral, entendeu? Passeia pelo morro, circula no comércio que estiver mais próximo também. É bem interessante para nós comerciantes também essa movimentação. E tem alguns lugares que tem desenhos e outras tem fotos de pessoas que eram moradores, entendeu? Dos patriarcas daqui mesmo, dos primeiros ali, né? Eu acho isso importante também para quem não conhece, né? Passa ali e pergunta, olha quem é essa daqui? Ah, essa aqui foi fulana de tal, essa aqui ajudou nisso, ela é parente de tal. A visitação à Galeria de Arte do Morro da Mariquinha é feita através do Rolê da Mariquinha, guiado pelo Alex. Para participar, basta entrar em contato pelas redes sociais do projeto, marcar uma data e se deixar encantar pela beleza do local. Você conhece sandboard? Para falar sobre esse esporte radical que tem tudo a ver com a nossa ilha, o repórter Matheus Mendonça foi até as Dunas da Joaquina e conversou com uma lenda no assunto, o tetracampeão mundial de Giacomo Dias. Não é fácil chegar até aqui. Nós estamos no alto das Dunas da Joaquina, uma das mais belas praias de Florianópolis, localizada no leste da ilha. Aqui, as montanhas de areia podem chegar até 60 metros de altura, um cenário perfeito para a prática de um esporte radical que exige equilíbrio e coordenação motora. Nós estamos falando do sandboard, ou o surf na areia. O esporte nasceu em Floripa no final da década de 1980, como uma variação do snowboard, o surf na neve, e se tornou popular principalmente entre os turistas durante a temporada de verão. Várias feras já passaram por aqui e a maior delas, o atleta Giacomo Dias, mais conhecido como Digi, você vai conhecer agora.
4 vezes campeão mundial, 4 vezes campeão sul-americano e 3 vezes campeão catarinense. Essa fera, Giacomo Dias, tem muita história para contar. Campeão do mundo pela primeira vez na Alemanha em 2001, Digi começou a praticar o esporte nas dunas da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Mas foi nesse cenário paradisíaco, nas areias da Praia da Joaquina, que a carreira profissional do atleta realmente começou. Bom, comecei tinha uns 17 anos mais ou menos. Eu ganhei minha primeira prancha do meu irmão, de aniversário. E comecei a vir brincando aqui nas dunas da lagoa, principalmente da lagoa, que são dunas menores, né? Eu andava ali. E aí depois de um ano teve um campeonato catarinense aqui nas dunas da Joaquina. Aí eu participei. E aí nesse campeonato eu ganhei 3 modalidades. E aí depois comecei a ter apoio, patrocínio. E aí foi uma coisa bem natural, assim. Mas comecei com em torno dos 17 anos, assim. Depois que meu irmão me deu uma prancha. Foram tantas conquistas que o sandboard proporcionou desde que Digi começou a praticar o esporte, que o atleta decidiu retribuir. Há 9 meses, ele resolveu colocar em prática um projeto pessoal que vinha planejado há algum tempo. E desde o ano passado, se dedica voluntariamente a ensinar crianças a descer as dunas da Joaquina. Então, eu sempre tive vontade de dar aula, né? Fazer um projeto. E fui atrás de vereador, prefeito e tudo, e nunca deu certo, né? Nunca rolou nada. E aí, eu esperando alguns anos já acontecer isso, eu tenho as minhas pranchas, essas são todas as minhas pranchas, né? Tinha um tempo disponível, que é todas as quartas-feiras, das 9 às 10h15. E eu falei, eu mesmo vou começar a fazer. Comecei a divulgar e as pessoas vão aparecendo. Assim, às vezes tem 5 crianças, às vezes tem 10, às vezes tem 2, mas sempre tem, né? Então, acho que já passaram mais de 30 crianças assim, no projeto. E a gente dá aula para as escolas municipais também. Às vezes a gente fecha um grupo e faz essa vivência com eles, né? Que o importante é isso, eles estarem se divertindo, fazendo amizade, que é mais importante do que se tornar um atleta, né? A ideia é que vire um estilo de vida para eles, isso daqui. Quem também adora deslizar nas areias da Joaquina é o pequeno Ian, de 7 anos. O garoto é fã de esportes radicais como o skate e o sandboard, que começou a praticar em maio do ano passado no projeto desenvolvido pelo tetracampeão mundial. Eu acho muito legal porque quando começou o sandboard, foi na época que eu era adolescente, então eu também praticava. Então isso também gerou assim, é muito bacana ver eles agora descendo também as dunas, fazendo a mesma coisa que a mãe fazia quando eu era jovem. Então é bem bacana. De vez em quando também eu tomo coragem e desço umas descidas com eles. Quem quiser saber mais sobre as aulas de sandboard com o atleta, pode acessar o perfil do Instagram, @DiGiacomoDias. As aulas ocorrem todas as quartas-feiras, das 9 às 10 da manhã, nas dunas da Joaquina. E o telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente te convida a continuar acompanhando as notícias sobre Florianópolis aqui pelo Conexão Raízes. E para quem quiser saber mais sobre o programa e a equipe, acompanhe nossas redes sociais. Basta seguir @conexão_raízes23. Voltamos em breve. Uma ótima semana e até logo. Tchau, tchau!